De regresso ao Europa 28, retomamos o nosso debate. Sr. Professor, quando fomos para intervalo, estávamos precisamente a tocar num ponto, a questão do Banco Central Europeu. Do seu ponto de vista, esta decisão da aplicação do quantitative easing do BCE pode fazer a diferença e alterar as regras do jogo? Pode fazer diferença, não sei se pode fazer a diferença. Isto é, faz seguramente diferença na medida em que é quase inevitável que haja alguma redução nas taxas de juros, e qualquer redução nas taxas de juros, isto é, qualquer redução na despesa associada ao pagamento de dívida pública neste momento é importante, porque é um contributo para o alívio dos orçamentos. Agora, a questão fundamental é saber se a expansão monetária se traduz em expansão económica. E sobre isso acho que já temos elementos suficientes para perceber que é muito difícil isso acontecer. Nós estamos numa fase em que as taxas de juros já estavam muito baixas. Mesmo em Portugal, se olharmos para a evolução dos juros pagos pelas empresas, pelas pequenas e médias empresas, tem vindo a cair desde há bastante tempo, desde que o Banco Central Europeu iniciou a sua política de OMTs e todas as intervenções que tem tido no sentido de acalmar os mercados, como se costuma dizer. E, portanto, eu acho que grande parte do impulso que havia para dar na economia europeia no que respeita a efeitos de política monetária já está feito. Portanto, acho que foi uma medida tomada nas vésperas das eleições gregas, antecipando o possível efeito das eleições gregas. Tem uma carga simbólica muito grande, tem algum efeito nos orçamentos. Agora, a sua tradução para a economia real depende crucialmente a capacidade que este abaixamento das taxas de juro tem de se traduzir em investimento. A meu ver, que tem que começar por investimento público, porque nós estamos efetivamente ainda numa situação na Europa em que temos um setor privado altissimamente endividado. Em Portugal isso é muito claro, o grau de endividamento das empresas é altíssimo. Temos expectativas de vendas que continuam a ser muito baixas, temos incerteza muito grande, e o que os livros ensinam é, num cenário destes, tem de haver impulso à economia por parte dos Estados. Tem de haver mais keynesiana. Deixe-me só passar já aqui ao deputado Pacheco para lhe perguntar... Já temos um momento de discordância. Se o governo português vai aproveitar para começar a tentar impulsionar mais o investimento público, ou tem receio de, por um lado, ser acusado de estar a adotar medidas eleitoralistas e, por outro, tenta colar-se a Berlim para se distanciar o mais possível da Grécia? Em primeiro lugar, a realidade já nos distanciou da Grécia, não é? Porque terminou o nosso programa de ajustamento há um ano, os gregos ainda estão sob um programa de ajustamento, porque nos financiamos no mercado taxas há 10 anos na casa dos 2%, taxas historicamente baixas, e os gregos estão com taxas há 10 anos na casa dos 8%. Portanto, já nos distanciamos pela realidade. Já nos financiamos pela normalmente realidade. nos mercados, sim. Portanto, são situações distintas. Agora, o que nós acreditamos é que o investimento para a retoma da economia deve ser essencialmente através do investimento privado e que devemos criar todas as condições, quer através da fiscalidade, por exemplo, redução de IRC, a simplificação fiscal, que permita competir de uma forma ativa nos mercados internacionais pela captação de investimento estrangeiro, quer aqui criando todas as condições ao nível do licenciamento, por exemplo, que têm sido alterações significativas para que o investimento privado retome, e os sinais do INE significam, e as previsões até da Comissão Europeia já para 2015 apontam para uma retoma do investimento privado. Sim, entendemos que é esse o caminho e que não é do investimento público. Nós tivemos, durante a primeira década deste século, e com 3 governos diferentes, que é para nem termos aqui nenhuma crítica partidária, nós tivemos investimento público grande, mas tivemos sistematicamente em divergência com a União Europeia. E, portanto, provou-se de uma forma concreta que não foi o investimento público não diretamente reprodutivo, que foi aquele que nós tivemos, que nos fez crescer e nos fez aproximar da União Europeia. Mas a sua fé no investimento privado também esbarra, por exemplo, com o facto de haver pouquíssimo interesse neste momento em haver Estados em alavancar, por exemplo, o Plano Juncker. E se nem os Estados contribuem, a expectativa é que sejam os privados a contribuírem... Mas, por outro lado, nós vamos ter a partir de meados deste ano, em prática, porque os regulamentos vão sair, um novo quadro de apoio financeiro
que vai assentar sobretudo em canalizar mais de 20 mil milhões para o setor privado. E esperamos que ele seja realmente aproveitado, porque é aí... Mas também tem umas regras muito mais exigentes do que teve no passado, nomeadamente no tipo de investimento que pode ser financiado. Precisamente porque nós devemos aprender com os erros. E nós temos excelentes taxas de execução, também com sucessivos governos, mas depois nós muitas vezes não fizemos a avaliação dos resultados. Por exemplo, ao nível da qualificação profissional. Como dizia o professor Pastramed, muitos bancos até entendem que até há liquidez e até é considerável que não era necessário alargar o quantitative easing, mas que não há projetos. Problema, porque também tínhamos presente um problema de confiança. E quando a confiança não existe, os empresários metem os seus projetos na gaveta. Ora bem, os indicadores de confiança hoje, quer dos consumidores, quer o setor empresarial, também os dados do INE dizem que estão acima de 2009 e, portanto, que estamos hoje com valores de confiança que superaram todos os valores alcançados desde que entramos em crise. Ora bem, é agora esperar, desejar e trabalhar para que eles se concretizem e que os investimentos venham a ocorrer. Pois eu gostava de intervir um pouco sobre vários dos assuntos que foram aqui tratados. Primeiro, relativamente ao quantitative easing do Banco Central, digamos, na União Monetária, voltando àquilo que estávamos a dizer antes, havia um instrumento, um acelerador previsto. Se a economia abrandava, baixavam-se as taxas de juro e a economia, as pessoas retomava. A situação que estamos a viver é de tal modo, digamos, o processo de ajustamento foi tão brutal que todo esse arsenal foi utilizado pelo Banco Central até ao limite, as taxas já estavam quase em zero e a economia não arranca. E a economia não arranca. E, portanto, o quantitative easing, que foi algo que foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas muito mais cedo no processo, e que o Banco Central teve as suas dúvidas em fazer, é, digamos, já uma arma de último recurso. O que acontece é que, se de facto todos os países entram numa linha de austeridade e a Alemanha e outros países que tinham excedentes, como não há nenhuma maneira, como dizia há bocado, para forçar esses países a fazerem o oposto daquilo que se faz aos que têm de ajustar em baixa, portanto não há maneira política da Comissão Europeia os forçar a fazer isso, nem a Comissão quis, a economia entra em estagnação e entra em deflação. E quando ela entra em estagnação e deflação, o facto de existir liquidez disponível não a transforma em boas oportunidades de negócio. E, portanto, é essa a questão. É que as oportunidades de negócio que podem estar latentes acabam por gerar maus projetos. E, de facto, a taxa de juro já não é o elemento essencial. A taxa pode ser relativamente baixa, mas o elemento risco, uma vez que a economia está toda estagnada, sobrepõe-se. Portanto, a taxa pode ser baixa e os spreads são muito altos. Ou as empresas vão pedir crédito ao banco e o banco considera que aquele projeto provavelmente não é viável, porque, entretanto, os bancos também sofreram, com a crise e com os ajustamentos sucessivos, uma maior percepção de risco. Portanto, a questão que está gerada é uma questão que antecipa o risco, e é isso que todos estamos a recear, de uma estagnação de longo prazo, com uma inflação muito baixa ou até negativa, com as divergências internas a existirem, e a iniciativa do Banco Central com o quantitative easing, a flexibilização das regras do pacto, o plano Juncker. Portanto, são várias iniciativas que vêm agora tentar inverter esta tendência de estagnação digamos, a tender para a deflação, para tentar reanimar a economia europeia. Mas se de facto não houver aqui uma mudança global de paradigma e de facto se não sairmos deste enquadramento completamente cego que foi seguido até agora, digamos, nós vamos ter um problema muito grave de sustentabilidade até política e social desta experiência. Deixa-me introduzir um novo risco, que de novo não tem nada, que é a Grécia. A Grécia veio baralhar ainda mais as contas todas nesta tentativa de retorno à normalidade dentro da União Europeia. Eu, tanto quanto me percebo, o desfecho das eleições gregas estava a ser ponderado há vários meses pelas instituições europeias. Portanto, nesse sentido, não é algo completamente inesperado. Creio que a posição negocial
com que o novo governo grego se apresentou constituiu alguma surpresa. Isto é, a Europa habituou-se a ter partidos que se candidatam a eleições, que prometem mundos e fundos e fazem voz grossa, depois ganham eleições e cedem e recuam e deixam aquilo que prometem, depois não se concretiza. O Syriza fez uma coisa que foi alterar o seu programa político 2 anos antes destas eleições. Portanto, tinha um programa que era o programa tradicional de uma esquerda muito radical e alterou-o para um programa que está basicamente numa linha que não se afasta muito da linha editorial do Financial Times, quando o Financial Times fala sobre o que deve ser feito em países que estão na situação da Grécia. Só que fê-lo e, a partir do momento que ganhou as eleições, tomou decisões que comprometem o Syriza logo à partida com algumas das suas promessas eleitorais mais significativas. O que faz com que a negociação seja provavelmente bastante mais difícil do que as instituições europeias se calhar esperariam. E isto cria uma dinâmica que é nova, cujo desfecho neste momento é muito difícil de antecipar. Eu, para terminar, queria perguntar a ambos qual é que é a vossa expectativa relativamente ao Eurogrupo do dia 11. Vai ser uma reunião, no mínimo, interessante, porque, indiscutivelmente, temos neste momento no Eurogrupo uma voz dissonante daquela que é, vamos dizer, independentemente de termos o Presidente do Eurogrupo vir do Partido Socialista ou termos o ministro alemão, que é conservador de um governo de grande coligação, a realidade é que a linha estava relativamente equilibrada. E neste momento temos uma voz dissonante. Agora, 2 notas. Em primeiro lugar, há pouco dizia, a Europa tem sido feita de compromissos. E para bem da Europa e para bem da Grécia, é bom que o compromisso seja alcançado. O compromisso é precisamente encontrar uma solução em que ninguém perca a face, porque ninguém deve procurar humilhar ninguém no espaço europeu, mas, por outro lado, significa também que as regras têm que ser respeitadas e os compromissos têm que ser respeitados. A partir do momento em que um Estado assume determinado tipo de compromissos, não é o partido A, B ou C que assume esses compromissos. É o Estado enquanto tal. E essa garantia tem que estar presente. O que não significa que não se possa permanentemente dar o exemplo. Nós tivemos um programa de ajustamento que foi assinado por um governo com a subscrição de outros partidos em nome do país. Esse programa foi alterado, como já aqui vimos. As maturações dos empréstimos foram estendidas, as taxas de juro baixaram, as metas deslizaram no tempo, o que significa que houve tal negociação e houve tal compromisso. Sem que ninguém cantasse vitória no sentido que humilhei a outra parte. Porque se nós queremos um compromisso, deve ser essa a nossa principal postura, que é, novamente, de bom senso. Elisa Ferreira. Eu estou de acordo com a ideia de compromisso. Não estou de acordo depois com uma série de outros aspectos que foram aqui impostos. Não houve este ambiente de concordância, de acordo, de contrato. Não. A Troika foi um instrumento brutal, um instrumento completamente antidemocrático. Muitas das coisas que foram impostas, ou havia aquilo e havia os empréstimos, ou se não se assinasse não havia empréstimos, e portanto dizer que os países, digamos, estavam livres de dizer sim ou não, ou de discutir, não foi verdade. Isso não estava. Chegou-se a um exagero, a Grécia chegou a um exagero, Portugal, o ajustamento não atingiu os objetivos, porque tudo isto se faz não para meramente cumprir o valor nominal de déficit, mas cumprir déficit e dívida. Os déficits ajustaram, mas as dívidas explodiram. Depois, fazia-se isto para que o país fizesse algumas reformas estruturais. A pressão, uma reforma estrutural não dá resultados em 2 anos, nem demora 2 anos a fazer, tem de ser uma coisa mais ampla. Na Grécia, nós fazemos as mesmas críticas que fazíamos no princípio, que o sistema estatístico não funciona, que o sistema de cobrança de impostos não funciona, que a administração não funciona. Em Portugal não se fizeram as reformas que justificariam todo este esforço. E, portanto, eu considero que, de facto,
todo este processo de ajustamento Vamos europeu só foi temos muito concluir. errado. Temos Muito uma errado. ideia relativamente ao Eurogrupo. Espero que haja o bom senso de sentar as pessoas à mesa e de discutirem as soluções para sairmos daqui e que se aproveite isto para refazer a agenda global da Europa, preenchendo as lacunas que lá existem e que nós sabemos quais são. Vamos ter que ficar por aqui. Foi o Europa 28. Fique connosco.